Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero rezar com você neste domingo da apresentação do Senhor, começando com a expressão solidários uns com os outros a partir de Jesus. Embora a sociedade contemporânea viva um ritmo frenético e a mídia aproveita todas as situações delicadas para colocar medo e isolar as pessoas, potencializando as dificuldades e os problemas do cotidiano, ainda são bastante frequentes os casos de pessoas que são solidárias e constroem pontes ajudando-se mutuamente. Sempre que isso acontece, são construídos laços de amizade e de partilha que costumam ser considerados espaços familiares de bem-querer. Frequentemente se vê alguém dizer: fulano de tal é como se fosse meu irmão. Beltrano é o irmão que eu não tive. E assim por diante. Pois é uma relação familiar e sobre irmão que não temos que tratam as leituras deste domingo da Palavra de Deus. É com essa comparação que a carta aos Hebreus descreve a pessoa de Jesus. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, diz a carta, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia-se fazer-se em tudo semelhante a todos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Compreender que Deus enviou Jesus, seu Filho divino, sem fazer uso desta prerrogativa, mas antes assumir as fragilidades e limitações humanas, ilustra e não deixa margens para dúvidas a intensidade do amor de Deus pela humanidade. A constatação desta verdade enche o nosso coração de serenidade e de alegria, e garante que é possível encarar a vida, os medos e os limites da existência humana com esperança, com coragem e com confiança. Com uma ajuda desta forma, é certo que a vida pode ter um final feliz. E toda a vida e as ações de Jesus começam desde a sua infância, cumprindo tudo aquilo que fazia parte das legislações vigentes no seu tempo para as famílias e para a sociedade. Na primeira leitura, um profeta de nome Malaquias, cujo significado é meu mensageiro, começa descrevendo o dia em que Deus vai descer ao encontro do seu povo e vai descer para criar uma nova realidade. Neste dia será eliminado o orgulho, o egoísmo e o pecado. O enviado vai inaugurar o tempo novo da comunhão verdadeira entre o Criador e a sua criatura. Eis que envio o meu anjo e ele há de preparar o caminho para mim, diz o profeta. Ele é como o fogo da forja e como a barela dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. No Evangelho, Lucas narra um dos episódios da infância de Jesus, para deixar bem claro quem é aquele que desde a infância se propõe a cumprir todos os preceitos da lei de Moisés que José e Maria levam com rigorosidade. O Evangelho diz assim:
Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei de Moisés. No templo não faltou quem reconheceu no recém-nascido o mensageiro prometido pelo profeta e que a carta aos Hebreus, muito mais tarde, chamou de sumo sacerdote. Seja o sábio Simeão, seja a profetisa Ana, ambos fazem com outras palavras as mesmas declarações. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. A festa da apresentação do Senhor revela que desde o início da sua caminhada terrena, Jesus escolheu o caminho da fidelidade aos mandamentos e projetos do Pai. Essa escolha o fez exatamente igual a todos e serve como luz para todos. É nesse sentido que trazemos as velas para serem abençoadas, como quem diz: guiados pela luz de Jesus, todos caminhamos seguros nos mares bravios da vida, certos que Ele também caminha conosco. Dele também precisamos aprender a fazer-se um com todos, como o anjo anunciado pelo profeta ou o misericordioso como o sacerdote Jesus apresentado pela carta aos Hebreus. Que o Senhor nos coloque, por sua luz, neste caminho, nesta estrada e numa vida mais digna todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.